Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Aline, professora de matemática, e hoje nós vamos estudar radiciação. Mas, antes da gente iniciar, não esqueça de escrever o seu nome e a data de hoje. Vamos lá? A radiciação calcula um número que, elevado a determinado expoente, produz o resultado inverso da potenciação. Aqui no início ele já está dizendo que a radiciação ela é o inverso da potenciação. Então vamos observar aqui. Nós vamos ter o radicando, que é o número que está dentro da raiz. Aqui eu vou ter o todo, que vai ser o radical. Aqui do lado da minha raiz vai ser o índice, ok? E aqui eu vou ter o resultado, que vai ser a minha, que eu vou chamar de raiz. Então, vamos continuar. Exemplo, radiciação de números naturais. Olha só, aqui ele te dá um pequeno exemplo, 3, e aqui é um 8. Aqui é uma raiz cúbica de 8, certo? E aí eu pergunto a vocês, a raiz quadrada de 8, você sabe que é quanto? Não tem ela exata, certo? Só que a raiz cúbica, como é que você vai fazer? Não sei se você vai ter que lembrar lá do MMC, nós vamos ter que fazer uma fatoração para saber. Então, 8 nós vamos colocar em evidência e vamos dividir, começando por 2. Lembra lá do MMC da sexta série? É basicamente isso. 8 dividido por 2 dá 4. 4, ele ainda continua, ainda dá para dividir? Sim, por quanto? Por 2. 4 dividido por 2 dá 2. O 2 ainda dá para dividir? Sim, por quanto? Por 2. 2 dividido por 2, acabou. Pergunto para vocês aqui. Quantas vezes o 2 se repetiu? O 2 se repetiu 3 vezes, então 2 elevado a 3. Vou colocar aqui do ladinho. Então, a raiz cúbica de 8 nada mais é do que 2 elevado a 3. Quando os índices são iguais, eu posso cancelar. Eles se anulam, certo? E se eles se anulam, o 2 vai sair dessa raiz. Então, aqui, ó, observa bem aqui o resultado. Ok? Vamos para o nosso próximo exemplo. Para essa situação, temos 3. Observe que agora a explicação é o índice. 8 é o radicando. E o resultado da operação 2 é a raiz. Ok? Aqui ele está te explicando o que aconteceu aqui. Ok? Então, vamos lá. Exemplo 2. Radiciação de números fracionários. Quando eu não tenho nada aqui no meu índice, todas as vezes que não aparecer índice, quer dizer que eu tenho uma raiz quadrada. Eu não preciso colocar o tempo todo o 2. Não, eu simplesmente posso colocar a raiz e colocar um número aqui. Raiz quadrada de 16. Então, não necessariamente eu sou obrigada a estar colocando 2. Toda vez se tiver ou não, se não tiver, ele é uma raiz quadrada. Então, vamos lá para o nosso exemplo. Diz assim, raiz quadrada de 4 sobre 16. O que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar a raiz. Existe raiz quadrada de 4? Sim, está aqui. É o 2. Existe raiz quadrada de 16? Sim, 4. Ok? Observa aí. Pois, por quê? Porque se eu fizer o inverso, eu também vou chegar lá. Olha, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. O inverso também é verdade. Continuando. A radiciação também pode ser aplicada às frações, de modo que o numerador e o denominador tenham suas raízes extraídas, que é esse exemplo aqui, ok? Operações com radicais, adição e subtração.
Primeiro caso, os radicais não são semelhantes. Devemos proceder do seguinte modo: extrair as raízes exatas ou aproximadas e B, somar ou subtrair os resultados. Continuando, então nós temos aqui os exemplos. Raiz quadrada de 16 mais raiz quadrada de 9. O que você vai fazer aqui? Você vai extrair as raízes de cada um quando elas forem exatas. Então, quem é a raiz quadrada de 16? 4. Mais, quem é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, quando você extrair as raízes, você vai apenas somar. 4 mais 3, 7. Vamos para o segundo exemplo. Raiz quadrada de 49 menos raiz quadrada de 25. A mesma coisa. Você vai primeiro extrair essas raízes. Raiz quadrada de 49, 7. Raiz quadrada de 25, 5. 7 menos 5. Está aqui o resultado, 2. Ok? Continuando. Segundo caso, os radicais são semelhantes. Vamos lá? Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. Como assim de radicais semelhantes? Observa aqui que o primeiro exemplo, ele tem um 5, raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2. Quando ele fala radicais semelhantes, ele está falando para você que você tem a mesma raiz de ambos os lados. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar entre parênteses 5 mais 3. Não esqueça que a multiplicação, isso aqui é uma multiplicação entre eles, permanece. O 2, né? Com 2. Então, no final, você pode somar. 5 mais 3, quanto é? 8. A raiz ela não vai sumir, ela acompanha. Ok? Isso são os radicais semelhantes. Então, vamos para o B. 6 raiz de 5. Ok? Menos. Não, essa aqui. E não, observa que aí é uma raiz cúbica. Por isso que ele está colocando, porque os radicais têm que ser semelhantes. Aí, o que ele vai fazer? 6, ele vai pegar os números da frente das raízes, colocar entre parênteses, observa. 6 menos 2, ele vai conservar a raiz cúbica de 5. 6 menos 2, 4. Então, 4 raiz cúbica de 5. Ok? Isso só faço quando eu tenho radicais semelhantes. Quem são os radicais? As raízes, quando elas são iguais, ok? Continuando, nós temos o exemplo C. No exemplo C, eu tenho 2 raiz quadrada de 7 menos 6 raiz quadrada de 7. Mas, ainda tem mais, uma raiz quadrada de 7. Então, você pode colocar todos os números da frente dos radicais entre parênteses. 2 menos 6 mais 1. Somando, ele vai dar um 3 negativo. Professora, por que ele deu um 3 negativo? Porque o 6, ele é o maior. E o sinal dele é negativo. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Somar os positivos. 2 mais 1, 3. Então, menos 6 com mais 3. 6 menos 3 dá quanto? Dá 3. Então, quem é o sinal do maior? É do 6. Então, menos 3. Ok? E não esqueça que o radical aqui, ele permanece. Continuando, vamos para o próximo. Multiplicação e divisão. Para realizar a multiplicação, é necessário que o índice seja o mesmo para todas as raízes. Quando isso ocorre, acabamos recomendando a segunda e a terceira propriedade. Somente nesses casos é possível realizar essa operação. Não esqueçam que nós estamos fazendo operações com radicais e índices iguais. Radicais
em índices iguais. Não esqueçam disso. Então, vamos lá para a multiplicação. Observa aqui, ó. É uma raiz cúbica, certo? De 5 e uma raiz cúbica de 5. De 4. Quando isso acontecer, observa aqui, ó. Posso colocar as duas dentro de uma mesma raiz e multiplicar. 4 vezes 5, 20. Então, ele vai ter apenas o quê? Um resultado no final. Ok? Vamos para o próximo. O B, nós temos o quê? Uma divisão. Mas observa que as raízes e os índices são iguais. Se são iguais, eu posso pegar e colocar os dois numa mesma raiz e dividir. 24 dividido por 8 é 3. O índice e a raiz permanecem iguais. Então, aí você termina a conta, certo? E agora nós vamos para a nossa atividade. Continuando, vamos para a nossa atividade. A primeira questão diz assim: efetue as adições e subtrações com radicais diferentes. Então, vamos lá. A ela diz o seguinte: raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 4. Pergunto a vocês, existe raiz quadrada exata de 9? Sim. Quem é? 3. Mais que a raiz quadrada de 4? 2. Você vai apenas somar e colocar o resultado, certo? Nada mais que isso. Para cada uma das questões, para cada uma das alternativas, você vai tirar a raiz quadrada e aí você vai observar se é para somar ou se é para subtrair. E no final você subtrai ou soma, ok? Vamos para a nossa segunda questão. Efetue as adições e subtrações com radicais semelhantes. Observa aqui que ele está te dizendo que são radicais semelhantes. Então, vamos para A. Na A eu tenho 2, raiz quadrada de 7, mais 3, raiz quadrada de 7. Por que, professora, que ele está dizendo que são radicais semelhantes? Olha aqui. As raízes são iguais e os índices são iguais. Lembra? Eu posso colocar dentro de um parêntese e 2 mais 3 e pego apenas uma raiz, porque ela está sendo multiplicada. Vou apenas somar os valores e colocar a raiz aqui do lado. Esse vai ser o resultado. Então, para cada uma das alternativas, você vai ver isso. Só observa se é para somar ou é para subtrair, ok? Vamos para a nossa terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: efetue as multiplicações com os índices semelhantes. Se os índices são semelhantes, eu posso fazer uma multiplicação direta. Quanto é 2 vezes 7? Da raiz de, só multiplica e coloca aqui dentro. Aí eu pergunto para vocês, existe raiz desse número? Não. Então, ele permanece e a atividade, a continha termina dessa forma. Ok? Para cada um, você vai fazer isso. Você vai multiplicar. Olha o segundo. 20, certo? Raiz cúbica de 20 vezes raiz cúbica de 2. O que você vai fazer? Colocar os dois e multiplicar dentro da mesma raiz com o mesmo índice. E aqui embaixo você vai apenas colocar esse resultado. 20 vezes 2 você vai colocar, ok? Para cada um você vai fazer a mesma coisa. Vamos para a nossa quarta questão. Efetue as divisões com os índices semelhantes. Se você tem índices semelhantes, você pode fazer a divisão. Aqui, ó. 15 e 3. Você pode pegar o 15 e colocar na mesma raiz que o 3. E aí você pode dividir. 15 dividido por 3, você vai colocar o resultado aqui. Ok? Vamos para o próximo.
20 dividido por 2. Observa que os dois têm radicais semelhantes. Então, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 2. Os radicais são iguais? São. Então, eu posso resolver? Sim. Então, vamos lá resolver. Você pode colocar em uma única raiz. 20 dividido por 2. E aí, aqui na próxima raiz, você vai colocar o resultado. 20 dividido por 2, você vai colocar aqui, ok? Para cada uma das questões, você vai fazer a mesma coisa. Então, vamos para a nossa quinta e última. Faça uma pesquisa sobre qual a origem da raiz quadrada. Então, você vai pesquisar. Você pode pesquisar em livros, você pode pesquisar na internet, o meio mais viável que você vai encontrar. E você vai escrever aqui embaixo algumas linhas apenas sobre qual a origem da raiz quadrada. Está bem? Esse foi o nosso assunto e a nossa atividade. Até a próxima. Tchau!